Olá, pessoal, tudo bem? Professora Ana Marília aqui de volta com vocês para a nossa última aula, gente. É, Até pensei que na última aula seria nosso último encontro, né? Porém, apareceu essa oportunidade aqui para concluirmos de fato o conteúdo. Na aula passada, eu passei no finalzinho da aula por alguns temas bem importantes. Vou relembrar aqui para vocês, espero que vocês estejam estudando, espero que estejam conseguindo aprender, absorver o máximo de conteúdo possível. Vocês não vão ter muitas questões, né, na parte de direito, mas uma questão pode fazer a diferença. Então, vamos logo passar aqui, né, gente, para sem perder tempo para os slides, até porque a prova já está chegando aí, e o tempo é extremamente precioso, né, nesse momento. Pessoal, então, na aula passada, eu falei sobre a questão das licenças, falei sobre a licença por assiduidade, né, que é a licença premium, que ela vai poder ser adquirida, é uma licença de 3 meses, né? Após 5 anos de trabalho. Eu acho que tem muita chance de cair essa licença para vocês, porque ela é muito comum, tem muito processo sobre ela, seria uma boa questão. E aí, além dessa licença, temos a licença para tratar de interesses particulares, essa licença não é remunerada, e pode ser pelo prazo de até 3 anos, gente. Com uma observação aqui, ela pode ser renovada uma única vez por igual prazo, mas ela depende de uma análise de conveniência da administração pública, ok? E, mais uma vez, ela não tem remuneração. Eu estou passando aqui, né, só para pegar o gancho da aula passada. Na aula passada eu falei com vocês sobre a questão do afastamento. Eu acho que eu falei muito rápido sobre isso. E eu acho que esse ponto aqui é importante, ó, do afastamento para servir em outro órgão, poder ou entidade. Então, se você pode, né, ao entrar no concurso público, ser cedido para um outro órgão, que não seja a CESAP, né, para a Secretaria de Educação, por exemplo, ou mesmo para uma outra entidade, inclusive de outra esfera da federação. Exemplo, pode sim, a lei permite uma sessão, por exemplo, para o UOL, você trabalhar no hospital universitário. Isso é possível, é admitido aqui. Ó, o servidor pode ser cedido para ter exercício em unidade administrativa do mesmo ou de outro poder ou órgão do Estado, da União, de outro Estado ou do Distrito Federal, de município ou território, bem como de entidade de administração indireta estadual, federal, distrital ou municipal. Então, gente, a observação aqui em relação a quem vai pagar a sua remuneração no caso de sessão. Logicamente que essa sessão, às vezes, depende muito, né, de influência política, conhecimento, né, de pessoas dentro da administração pública, mas a própria lei prevê, né, eu estou falando assim do ponto de vista informal, né, mas é possível. Então, quem é que vai pagar essa remuneração? Tratando-se de órgão do poder ou entidade autônoma, da administração direta ou indireta, do mesmo poder, tá? Do mesmo poder. Então, vamos falar, né, no âmbito do poder executivo, né? O ônus da remuneração é do órgão cedente. Então, se você está sendo cedido da CESAP para um outro órgão dentro do poder executivo e estadual, quem vai pagar a sua remuneração vai continuar sendo o órgão cedente, né? Vai continuar sendo a CESAP. O ônus será dela, ok? Ó, parágrafo segundo, tratando-se de outro poder ou entidade autônoma, então, se você for cedido, por exemplo, para o Tribunal de Justiça, digamos assim, né? Tratando-se de outro poder, Tribunal de Justiça é do Poder Judiciário, ou entidade autônoma, ou da União, outro Estado, DF ou município, o ônus da remuneração é do poder órgão cessionário. Cessionário é quem está recebendo, ressalvadas as situações de convênios ou acordos. Aí, ó, parágrafo terceiro, na falta de convênio ou acordo, tratando-se de cessão para a União, Estado, DF ou município, o servidor receberá sua remuneração do órgão de sua lotação e o Estado será ressarcido, ok? Então, se você está dentro do mesmo poder ou da mesma entidade, então
a sua cessão vai ser ônus do órgão cedente, ou seja, vai continuar sendo ônus da CESAP. Agora, se você vai para outro poder, você vai ser cedido para o Tribunal de Justiça, você vai ser cedido para a Assembleia Legislativa. Então, o ônus vai ser do cessionário, ressalvado se tiver convênio. Se você for trabalhar para a União, para outro estado, como o estado da Paraíba, para outro município de Natal. Então, na falta de convênio, você vai ser pago pela CESAP e depois a CESAP será ressarcida pelo ente, né? Seja União, Estado ou município. Gente, acho que é importante, por isso que eu destaquei esse ponto aqui. Para a quarta sessão será sempre autorizada pelo chefe do poder ou entidade autônoma por ato publicado no Diário Oficial do Estado. Temos uma questãozinha aqui, de acordo com o artigo 106 do Estatuto, assinale a alternativa correta sobre o ônus da remuneração na seção de servidor público, gente. Então, sempre que o servidor for cedido, o órgão cessionário arca falso. Depende para onde você está sendo cedido, né? Então, A está errada. B, se a cessão ocorrer dentro do mesmo poder ou entre entidades de administração direta ou indireta do Estado, o ônus é do órgão cessionário? Não, né? É do órgão cedente, como a gente viu. Se a cessão for para órgão do mesmo poder ou entidade autônoma estadual, o órgão da remuneração, o ônus da remuneração é o órgão cedente. Muito bem, isso mesmo, a alternativa certa é a C. Em todas as hipóteses, a obrigatória celebração não é obrigatória, né? A própria lei fala que, na falta de convênio, quem vai arcar é o órgão cedente. E quando o servidor for cedido à União, o ônus da remuneração será integralmente do Estado? Não será, né? Será do órgão cessionário, que vai ser a União, né? Inclusive, se não houver convênio nem acordo, a CESAP vai pagar, mas ela vai ter que ser ressarcida por esse pagamento. Perfeito? Gente, do afastamento para exercício de mandato letivo, muito importante, né? Então, tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, o servidor vai ficar afastado do cargo. Se você for eleito prefeito, sei lá, trabalha na CESAP, mas foi eleito prefeito de Caicó, você será afastado do seu cargo, de servidor público, mas aí você vai assumir a prefeitura, mas pode optar pela remuneração. Talvez você receba mais como servidor do que como prefeito, a depender da prefeitura, né? Então, é possível isso, essa faculdade, essa opção. 3, investido no mandato de vereador. Aí, como vereador, você não é obrigado a sair do seu cargo. Você, tendo compatibilidade de horário, você pode continuar no seu cargo e vai ser remunerado tanto pelo sua função de servidor, quanto pelo cargo de vereador. Agora, se não houver compatibilidade de horários, então você vai ser afastado do cargo de servidor, e aí vai poder optar pela remuneração de servidor ou de vereador. Ok? Muito bem. Então, isso aqui é importante. Preste atenção, dê uma olhadinha nessa questão do mandato. Vou fazer só essa questão, né, para fechar o conteúdo. Assinale a alternativa correta sobre a situação funcional do servidor estadual investido em mandato eletivo. Aí, o servidor investido em mandato federal, estadual, distrital, é mantido no cargo, podendo acumular vencimentos. Não, gente, não. Né? Só vai ser mantido se for vereador e se houver compatibilidade de horários. O servidor eleito vereador é afastado ao tomar falso. Se tiver compatibilidade, ele vai permanecer. O servidor investido no mandato de prefeito deve ser afastado, podendo optar entre a remuneração do cargo público ou do cargo eletivo. Bem, isso aqui a gente investir no cargo prefeito deve ser afastado, sim, exatamente, ele pode optar, e o servidor eleito vereador pode acumular em qualquer situação. Não, se ele é afastado de um cargo, ele não vai poder acumular a remuneração. Então, a questão certa é a C. Gente, eu só estou destacando esses pontos, revisando esses pontos, porque acredito que sejam bastante importantes, tá? Por isso que eu estou retomando esse assunto, mas a gente ainda vai terminar o conteúdo, tá? Outra questão que eu quero ressaltar com vocês são essas concessões aqui, tá? Então, você vai poder ser ausentado do serviço por um dia para doação de sangue, decorem isso,
1 dia para doação de sangue, 2 dias para se alistar como eleitor, 8 dias em caso de casamento ou falecimento, né, de cônjuge, companheiro, pais, madrastas, 3 dias a cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Inclusive, atenção para o inciso 4, porque é algo bem recente, ok? Então, até 3 dias para realizar esses exames preventivos. Fiz uma tabelinha para vocês. Falei também sobre a questão do horário especial. Também é uma previsão recente. Eu acho que tem muita chance de cair, gente, muita chance. Então, atenção com isso também, perfeito? Então, assim, a gente tem... Eu falei muito rápido na aula passada, né? Então, minha preocupação de retomar com vocês. Mas, assim, o horário especial vai ser tanto para o estudante, quanto para o servidor público estadual, que será considerado pessoa com deficiência, eu tenho a cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, incluindo-se também os responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista. Eles vão ter horário especial. Veja só, no caso do estudante, ele vai ter que compensar o horário. No caso do inciso 2, a gente não vai ter a compensação. Ó, é isso que está dizendo aqui. Vai ter horário especial de forma reduzida, desde que cumprida a jornada mínima de 20 horas. Muito bem. Ok? Vamos só fazer, ó, o horário especial será condicionado à apresentação de laudo pericial, exceto se for o caso do TEA. Isso aqui eu já falei para vocês na aula passada, né? Só enfatizando aqui. Perfeito? Direito de petição, gente, qualquer servidor público pode apresentar um requerimento aos poderes públicos, esse requerimento é dirigido à autoridade competente, então você, por exemplo, está requerendo uma licença ou requerendo uma progressão, você apresenta esse pedido, caso o pedido seja indeferido, você pode fazer um pedido de reconsideração, esse pedido... eles vão ser decididos no prazo de 30 dias, ok? E o silêncio da autoridade, no prazo de decidir, importa em denegação. Então, se você faz o requerimento e a autoridade, ela não dá nenhuma resposta para você, isso implica que houve o quê? Uma denegação do pedido. Bem, pedido de reconsideração, tá? Se o seu pedido for indeferido, você pode fazer o pedido de reconsideração e também vai poder recorrer. O recurso vai ser dirigido à autoridade imediatamente superior, àquela que indeferiu o seu pedido. Eu não acredito que isso vá cair na prova de vocês, gente. Eu acho que seria mais fácil para cair numa prova destinada a pessoas da área jurídica, certo? Por isso que eu estou passando aqui rapidamente. Mas dê uma olhada, ó, o direito de requerer prescreve em 5 anos, como eu ressaltei, e 120 dias nos demais casos. 5 anos, quando houver, quanto a atos de demissão, cassação de aposentadoria, o que afeta interesse patrimonial, ou seja, relação financeira. Prescreve em 5 anos, então você vai ter 5 anos. Se você tinha direito à progressão, né, e a progressão não foi dada, você tem 5 anos para requerer. Mas também, se não... o requerimento não for feito nesse prazo, você ainda vai ter direito às verbas retroativas dos últimos 5 anos. E 120 dias nos demais casos. Gente, então eu já quero passar aqui, o tempo urge, né? Impressionante. Eu não falo nada quando eu vejo o tempo já passou aqui. Já passou, gente. Mas vamos lá. Quero falar com vocês agora sobre um outro assunto, para a gente finalizar o conteúdo. Vou pontuar o que eu acho que tem mais chance de cair. Eu acho que esse assunto não é o prioritário, não é o prioritário. Tem muito mais chance de cair tudo que eu dei até a aula passada do que esse. Mas, por exemplo, deveres do servidor público. É muito comum cair uma questão sobre deveres do servidor público. Só que é muito intuitivo. Normalmente são questões fáceis de responder. Então, são deveres do servidor, exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo.
Nossa, isso aqui é um dever ético, né? É um dever legal, mas é um dever ético. É muito fácil de você compreender. Ser leal às instituições, observar as normas legais, cumprir as ordens superiores, exceto quanto manifestamente ilegais. Então, se a ordem for manifestamente ilegal, você não deve cumprir. Então, ó, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens dos superiores. Gente, não tem assim, não tem dificuldade. Ó, atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, exceto, logicamente, se a informação ela for sigilosa, você não deve repassar essa informação sigilosa. A expedição de certidões, as requisições para a defesa da fazenda pública. Se você souber de alguma irregularidade, é obrigação, gente. É obrigação do servidor público informar aos seus superiores sobre qualquer irregularidade que tenha conhecimento. Zelar pela economia material, guardar sigilo dos assuntos da repartição, manter conduta compatível com a moralidade, ser assíduo e pontual no serviço, tratar com urbanidade, é ser educado, né? Tratar com urbanidade é ser educado, representar contra ilegalidade, abuso de poder ou omissão. Não tem mistério, certo? Então, aqui é um rol, né? Exemplificativo, como a gente fala, né? Então, a gente vai ter outros deveres éticos e legais que o servidor público deve observar, mas isso aqui é apenas o que a lei pontua que considera mais importante. As proibições. Eu não coloquei a lista toda das proibições aqui para vocês, é uma lista bem grande, porém eu destaquei o que eu considero mais importante, para que vocês saibam para a prova. Também acho que tem muita chance de cair. Então, é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe. Então, eu vou dar aquela fugidinha, né, sair escondido, não pode. Ainda mais vocês que vão trabalhar na área de saúde. Pode. Do país, sem autorização do chefe do poder órgão equivalente ou do dirigente da entidade, salvo em gozo de férias, logicamente você está de férias, você vai poder ir para onde você quiser, ou de licença-prêmio. Retirar da repartição, no interesse do serviço, qualquer documento, gente, é óbvio, recusar fé a documentos públicos é proibido, coagir ou aliciar subordinados, no sentido de se filiarem à associação profissional, sindical, eu acho que isso aqui tem chance de cair, tá? Então, você não pode ficar, entre nessa associação, entre nesse partido político, entre nesse sindicato, você não pode ficar coagindo, você não pode ficar pressionando a pessoa a entrar naquele grupo, naquela associação, naquele partido. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Gente, inclusive se forem parentes concursados também. Você não pode ser chefe do seu... você não pode ser chefe do seu cônjuge, do seu companheiro, do seu irmão. Você não pode ser cônjuge do seu filho, do cônjuge, desculpa. Você não pode ser chefe do seu filho, gente. Entendeu? Valência do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, participar da administração de empresa privada ou social aqui, atenção, porque foi uma alteração recente, tá? Esse inciso, ele não estava escrito dessa forma, é uma redação de 2007. Recente, né, mas foi um inciso que foi alterado. Ele não tinha essa redação quando da elaboração da lei. Participar da administração de empresa privada ou sociedade civil com fins lucrativos, com fins lucrativos. Se for uma associação sem fins lucrativos, você pode. Agora tem aqui, com fins lucrativos não pode, sem fins lucrativos pode. Ou exercer comércio individualmente ou em sociedade, exceto nas hipóteses de participação como acionista, contexto comanditário. Então, você pode ser acionista da Petrobras, por exemplo, na Bolsa de Valores, não tem problema. Participação em conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o Estado detenha direto ou indiretamente participação no capital social, compatibilidade devidamente demonstrada com o horário funcional fixado pelo órgão ou entidade de administração pública estadual. Não pode, logicamente, exigir ou aceitar propina, isso, inclusive, é crime, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aceitar comissão, emprego ou pensão do Estado estrangeiro, proceder de forma desidiosa, o que é isso? Você ser relapso, você não ter atenção no seu trabalho, você
não ser eficiente no trabalho, ficar no celular, ficar dormindo, sem atender as pessoas, né, sem dar andamento ao serviço. Isso é uma forma desvidiosa de proceder. Utilizar pessoal, recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares, próprios ou de terceiro, ou autorizar outrem a fazê-lo, então você não pode utilizar a impressora da sua repartição, por exemplo, ou qualquer outro tipo de recurso material da sua repartição, tá? Pegar um remédio, pegar uma injeção, enfim, não pode. Exercer outras atividades que sejam incompatíveis com o cargo ou função ou com o horário de trabalho. Você não pode pegar um outro serviço no horário que você está de plantão, que você está trabalhando. Isso é proibido. Aí a gente vai ter outras proibições que vão estar previstas em outras leis ou regulamentos. Isso aqui também é um rol exemplificativo, não é taxativo. Ó, assinala a alternativa que não corresponde a um dever legal previsto no Estatuto dos Servidores do RN. O que não é dever legal? Exercer com zelo e dedicação, falso, é um dever legal. Guardar sigilo, falso, é um dever legal. Opor resistência à execução de obra ou serviço não supervisionado diretamente por sua chefia. Isso é um dever, gente? Opor resistência é um dever? Não é, né? Opor resistência, inclusive, é uma proibição. Então, a C é a alternativa que você deve marcar. Eu acho que tem muita gente que caiu uma questão assim. Ele lista alguns deveres, né? E pede para você dizer o que não é dever. E normalmente vai ser uma proibição. Acho que isso é muito comum, é muito possível, provável de acontecer. Levar ao conhecimento da autoridade, irregularidades das quais tinha ciência, em razão do cargo e representar contra a ilegalidade. Tudo isso é dever, né? D e E são deveres, a alternativa certa é a C. Ó, do artigo 129 é dever do servidor. Cometer a terceiro estranho a repartição, atribuições, lógico que não, você não pode dar atribuições a pessoas que não trabalham lá. Não pode. Falso. Exercer atividades comerciais individualmente, desde que fora do horário do expediente. É dever? É um dever do servidor público exercer atividades comerciais? Lógico que não é um dever. Não é. Cumprir ordens superiores, inclusive quando ilegais, falso. Se a ordem é legal, você não deve cumprir. Atender com presteza às requisições para a defesa da fazenda pública, verdadeiro. Verdadeiro. A alternativa certa é a letra D. Representar contra ilegalidade apenas quando for provocado, não. Se você tem notícia de qualquer ilegalidade, você, de ofício, você deve informar ao seu superior sobre aquela ilegalidade. Então, você está vendo que alguma coisa errada está acontecendo, algum procedimento errado está acontecendo, você tem um dever de avisar, porque senão você também pode responder por essa ilegalidade, mesmo que você não tenha ganhado nada com isso. Só pelo fato de saber e não proceder, né, na verdade, proceder de forma omissa. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Ó, com base no artigo 130 do Estatuto, assinado de verdadeiro ou falso, é vedado ao servidor coagir subordinados para que se filiem a partido político. Verdadeiro, é verdade. O servidor não pode coagir outro para outrem, né, seus subordinados para se filiarem a partidos políticos. Não pode existir, né? Isso não pode. Então, inclusive, ele deve responder se praticar, se proceder dessa maneira. O servidor pode manter sob sua chefia imediata o próprio irmão, desde que ambos sejam efetivos, falso, não pode. Mesmo que o irmão também tenha passado no concurso com você, ele não pode ser seu subordinado. O servidor pode participar da administração de empresa privada como acionista ou pode. Como acionista ou cotista pode. Está lá nas exceções que a gente viu, certo? Usar recursos públicos em benefício próprio ou de terceiro é proibido, salvo se autorizado pelo chefe imediato. Falso também. Você não pode usar recursos próprios
nem recursos públicos, quer dizer, você não pode usar recursos públicos em benefício próprio, mesmo que seu chefe tenha autorizado. Falso. É proibido ao servidor praticar usura ou aceitar propina em razão de suas atribuições verdadeiras. Tudo bem. Gente, José é servidor público estadual, utiliza, inclusive esse inciso da usura, eu não destaquei para vocês, porém está lá na lista do artigo 130. José, servidor público estadual, utilizava veículos da repartição fora do horário do expediente para transportar materiais de sua empresa particular. E aí? Vocês acham que isso está certo? Além disso, costumava se ausentar do serviço por algumas horas sem informar seu chefe imediato. E também sem justificativa, né? Sem uma justificativa de interesse público, porque o servidor público serve ao interesse público. Tudo que ele fizer tem que ser visando sempre o interesse público. E aqui, logicamente, que José está totalmente errado. Por quê? Vamos lá. Cometeu apenas infração leve, pois não causou prejuízo ao é falso? Causou. Ele utilizava veículos da repartição. Violou os deveres de assiduidade e zelo, mas não incorreu em proibição expressa? Falso também. C. Infringiu simultaneamente dever funcional e proibição legal ao se ausentar sem autorização e utilizar bens públicos para fins particulares. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Letra C. D. Está amparado por direito ao uso funcional? Falso, não existe esse direito. E poderá ser advertido, mas não punido com sanção mais grave pela ausência eventual? Falso também. Já a gente vai falar das sanções. Então, a alternativa certa é a C. Gente, acumulação de cargos. Nós temos a previsão constitucional, né, sobre acumulação de cargos. A regra geral é que os cargos públicos, eles não podem ser acumulados, mas existem as exceções. Por exemplo, é possível acumular 2 cargos de área, profissionais da área de saúde. Então, olha só, ressalvadas as exceções previstas na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos, ainda que temporários, na administração direta ou indireta do Estado. Aí, parágrafo primeiro. A proibição deste artigo estende-se à acumulação do cargo, função ou emprego público estadual com o uso do quadro da União, Estado ou município. Parágrafo segundo, a acumulação, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, cuja soma não pode exceder 60 horas semanais. Essa é a previsão do Estatuto do Servidor Público. Essa previsão não foi alterada, ela está na lei, tá? Perceba que tem que ter a compatibilidade de horários. A gente tem um entendimento na jurisprudência, mas eu não vou adentrar nessa questão, porque não é de interesse de vocês, que o que vai cair é o que está na lei, tá? Não vai cair o entendimento dos tribunais, com certeza não. Não vai, tá? Não é possível, não vai. Quando se tratar de horário em 2 turnos, é obrigatório intervalo para o descanso de pelo menos 1h30. Então, você pode acumular 2 cargos, né, de profissional da saúde, por exemplo, porém, entre um horário, né, entre um trabalho e outro, você precisa ter um intervalo mínimo de 1h30 para descansar, né, gente? Senão você não rende o que deveria render. 132, o servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, nem ser remunerado pela participação em razão do cargo em órgão de deliberação coletiva. Se você for participar do Conselho Estadual da Saúde, você não vai ser remunerado por isso. Pela participação no conselho, não. O servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão, então, se você for diretor de uma unidade de saúde, se você for diretor de um hospital, você não pode acumular esse cargo de direção-chefia com outro cargo de direção-chefia. Você só pode ser diretor de um hospital. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, fica de ambos afastados quando investido em cargo em comissão. Então, se você for nomeado diretor de um hospital, você vai ficar afastado das suas outras funções, né, dentro dos cargos efetivos que você assumir. Perfeito? Vamos lá para a questão.
De acordo com o Estatuto dos Servidores do RN, é correto afirmar: a acumulação de cargos é permitida independentemente de compatibilidade de horários. Falso. A lei fala que tem que ter compatibilidade, e mesmo a jurisprudência entende assim. B, é permitida a acumulação de 2 cargos efetivos, desde que haja compatibilidade de horários e a soma das jornadas não ultrapasse 60 horas semanais. É o que está escrito na lei, viu? É o que está escrito lá. C, é vedada qualquer forma de acumulação. Falso, é permitido, né, de forma excepcional. D, a investidura em cargo em comissão não interfere no exercício simultâneo dos cargos efetivos. Falso, se você está no cargo em comissão, você não vai, você vai ser afastado dos seus outros 2 cargos efetivos. A participação em órgãos de deliberação coletiva é sempre remunerada. Falso, não é remunerada. Então, a alternativa certa é a letra B, de bola. Gente, responsabilidade do servidor público. Ser servidor é muito bom, né? Vocês querem ser servidor, né? Muita gente quer ser servidor. Mas o servidor público, ele também tem bastante responsabilidade. Então, ele vai responder pelas infrações que praticar, civil, penal e administrativamente. Um mesmo ato pode ensejar responsabilidade civil, penal e administrativa. A responsabilidade civil, ela se dá, na verdade, assim, se você causar dano a alguém, por exemplo, um paciente, ele entende que o atendimento, ele foi negligente, imperito, imprudente. Ele não vai processar você diretamente, ele vai processar o Estado. E se o Estado for condenado, o Estado pode entrar com ação regressiva contra você. Então, se o Estado foi condenado a pagar 20 mil reais em indenização por danos morais, ele pode entrar com a ação regressiva contra você. Responsabilidade penal vai acontecer, independente de qualquer coisa. Então, você vai responder criminalmente, né, pelos crimes que tiver praticado. Só que a gente não vai estudar isso aqui, porque crime é no Código Penal, não vai cair na prova de vocês. Então, aqui a gente vai focar mais na questão da responsabilidade administrativa, que é isso que está no Estatuto. Então, você vai poder responder administrativamente pelos seus atos. Então, as sanções, né, que podem ser combinadas, são uma sanção de advertência, de suspensão, de demissão. E como é que a gente sabe, né, quais são as infrações que podem ensejar esse tipo de sanção? Elas estão na lei. Algumas não estão, né? Mas, por exemplo, em relação aos casos de demissão, você só vai poder ser demitido se a previsão estiver na lei, se for aqueles casos que a lei indicar. Então, veja, existem 3 tipos de responsabilidade do servidor público. A civil, penal e administrativa. Nós vamos falar agora sobre a responsabilidade administrativa. Então, a responsabilidade administrativa, ela vai decorrer tanto de um ato, você tem um agir que gera dano a alguém, que infringe uma lei, ou você é um omisso. A sua omissão também pode gerar responsabilidade. A responsabilidade de que trata este artigo é afastada no caso de absolvição do servidor por sentença criminal passada em julgado, que haja negado a existência do fato ou de sua autoria. Então, se você for, por exemplo, acusado, denunciado penalmente por homicídio culposo, e você for absolvido, o seu processo administrativo, o processo administrativo que porventura estiver correndo, ele vai ter que ser extinto. Na verdade, a sua responsabilidade vai ser afastada, a responsabilidade administrativa. Por quê? Porque você foi absolvido na esfera criminal, ok? Se a absolvição tiver sido fundada na inexistência de fato ou de autoria. Então, se ficar comprovado na esfera criminal que você não foi o autor do crime,
que o crime não existiu, nessas duas hipóteses, é que a sua responsabilidade administrativa também será afastada. Ok? Vamos lá. Já a gente vai falar sobre prescrição, certo? Vamos lá. O servidor público estadual responde pelos atos praticados no exercício de suas atribuições de forma apenas penal, falso, né? Civil administrativa, só civil administrativa ou também vai responder penalmente, né? Civil, penal e administrativamente, no caso de exercício irregular de suas atribuições. Então, a alternativa certa é a C. Vocês vão responder nessas três esferas, por qualquer infração que vocês praticarem no exercício da função. Bem, quais são as penalidades que podem ser aplicadas a vocês quando forem servidor público? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. Então, se você tiver praticado uma infração que é punível com pena de demissão e você já tivesse aposentado, sua aposentadoria vai ser cassada. É gravíssimo também. Destituição de cargo em comissão, destituição de função de direção, chefia ou assessoramento. Gente, a advertência, ela não é verbal. A advertência é aplicada por escrito. No caso de inobservância dever funcional ou violação de proibição constante no artigo, nesses artigos aqui, combinados, quando não couber penalidade mais grave. Ok? Então, essas são as hipóteses em que vai incidir a advertência. Eu fiz uma tabelinha para vocês, para facilitar a vida de vocês. Então, quais são as condutas que justificam a advertência? São essas aqui. Ok? Desviar servidor para atribuição de diversas cargas efetivas, ausentar-se do serviço durante o expediente, ausentar-se do país sem autorização, retirar da repartição documento, recusar fé a documentos públicos, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto, cometer a pessoa estranha a repartição de atribuições de responsabilidade, coagir subordinado para se filiar à entidade ou partido e manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Isso aqui vai ensejar a pena de advertência por escrito. Gente, artigo 141. A suspensão. Veja só, a suspensão é quando você vai ser suspenso, você vai ficar suspenso do seu trabalho. Ah, então vai ser bom porque eu não vou trabalhar. Não, gente, você vai ficar suspenso e você também não vai receber por isso. Se você for suspenso, se você passar um mês suspenso, você não vai receber por aquele mês que você não trabalhou, que ficou suspenso, logicamente. Então, é uma penalidade. A suspensão, ela vai ser aplicada no caso de reincidência em falta punida com advertência. Então, você, por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Você se ausentou do serviço, se ausentou do seu plantão, sem avisar ninguém, sem autorização, na verdade. E aí, por conta disso, você respondeu um processo administrativo disciplinar e foi advertido. Só que quando foi no mês seguinte, você fez a mesma coisa. Então, nesse caso, você pode ser punido com suspensão. 2, violação de proibição diversa das enumeradas no artigo anterior e que não tipifique falta sujeita à pena de demissão. Então, se você viola a lei, pratica infrações que não sejam punidas com demissão e também não estejam dentro desse rol, então você vai ser suspenso. É como se fosse uma hipótese residual. O que não for punido com demissão nem com advertência vai ser punido com suspensão. Gente, a suspensão não pode exceder a 90 dias, só que 90 dias já é muito, né? Você passar 3 meses sem trabalhar e sem receber. Parágrafo segundo, é punido com suspensão de até 15 dias o servidor que incorrer nas proibições do artigo 134-AB, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação, persistindo a resistência,
é aplicável o disposto no parágrafo anterior. Então, tá aqui, gente, ó. O que é que diz o artigo 134, A e B? Resistência injustificada ao cumprimento de ordem, você não está obedecendo a ordem do seu chefe, você não está executando o serviço como deve ser, então você pode ser punido com suspensão até 15 dias. E resistência injustificada à realização de inspeção médica, determinada por autoridade, também a suspensão vai ser de até 15 dias, a não ser que você seja reincidente, ou se você persistir naquela resistência. Então, você vai poder ser suspenso por até 90 dias. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa. O que é isso, gente? Multa na base de 50% por dia de remuneração. O que é isso? A gente tem um serviço no hospital, e aí você sofreu uma pena de suspensão por 30 dias. Só que precisa de gente para trabalhar. Então, nesse caso, você vai continuar trabalhando, mas a sua suspensão vai ser convertida em multa. Você vai ter uma redução de 50% da sua remuneração. 50% do que você receberia no dia, você não vai receber, vai ter uma redução de 50%, ok? Porque você vai continuar trabalhando, mas vai receber 50% a menos. Também fiz uma tabelinha para vocês aqui. Gente, as penalidades de advertência e de suspensão têm seus registros cancelados após o decurso de 3 anos, no caso de advertência, e 5 anos de efetivo exercício. Isso é também para evitar reincidência, né? Se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Então, gente, você sofreu advertência hoje e vai ficar lá registrado durante 3 anos, até para fins de incidência de reincidência, de verificação de reincidência. E aí, depois de 3 anos, a advertência ela vai ser retirada dos registros, assim como a suspensão, só que a suspensão vai ficar ainda 5 anos lá, ok? Artigo 143 vai falar sobre as hipóteses de demissão. Isso aqui é um rol taxativo. Então, se você pratica qualquer conduta dessa, você vai ser demitido. Já fique sabendo. Então, crime contra a administração pública, quais crimes estão lá no Código Penal, né? Pode ser peculato, por exemplo, prevaricação. Abandono de cargo, você passou mais de 30 dias sem nem aparecer no setor, nem falou nada para ninguém, demissão. Inassiduidade habitual, você falta muito, você falta demais, demissão. Improbidade administrativa, está lá na lei de improbidade, as hipóteses, vocês não vão precisar saber quais são elas, mas está aqui, né? Precisa saber que no caso de improbidade você vai ser demitido. Incontinência pública escandalosa na repartição, em atividade funcional, externa, ou ainda que fora do serviço, em locais sob a jurisdição da autoridade administrativa, ou onde se realizem atos oficiais. Então, você quer incontinência pública escandalosa, você tem uma postura totalmente desequilibrada. Você agride as pessoas verbalmente, você é um barraqueiro ou barraqueira, né? Você faz um barraco, um escândalo. Então, isso, né, pode levar à demissão. Insubordinação grave em serviço, não quer fazer o que tem que fazer. Ofensa física, agrediu um servidor ou uma pessoa que está em atendimento, salvo em legítima defesa. Aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, também leva à demissão, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público, ocultação, preste atenção, ocultação na declaração de bens ou valores de novas aquisições sujeitas à mesma exigência. Então, você tem que fazer a declaração correta dos seus bens.
de nova investidura de que resulta acumulação proibida. Se você acumula cargos de forma ilegal, você será demitido. No caso de má-fé, você vai ser demitido dos dois, sem receber nada. Corrupção, acumulação ilegal de cargos, transgressão de qualquer dos incisos. Aí eu coloquei a listinha aqui, tá? Cadê a tabela? Coloquei a... Aí, tudo aqui seria uma outra tabela, né? Transgressão de qualquer dos incisos 9 a 19, 21 do 130, que a gente viu, do inciso 20 do artigo 130 também. Bem, artigo 144. Verificada em processo disciplinar, acumulação proibida e provada a boa-fé, cabe ao servidor optar por um dos cargos. Se você acumulou, mas você estava de boa-fé, você não necessariamente vai ser demitido, você vai simplesmente pedir exoneração de um dos cargos, se houver acumulação ilegal, porque existem hipóteses de acumulação lícita. Se for ilegal, você vai ter que optar. Agora, se você estiver de má-fé, você vai perder todos os cargos e vai ter que ainda pagar o que tiver recebido de forma ilegal, indevida. Olha só, né? Que pena complicada. Vamos ver esse caso. Maria acumulava 2 cargos públicos, após a apuração ficou constatado que a acumulação era vedada e que ela agiu de má fé. E aí, o que vai acontecer com Maria? Ela poderá optar por um dos cargos falsos, porque ela estava de má fé. Ela só vai poder optar por um dos cargos se ela estivesse de boa fé. Será demitida de apenas um cargo? Falso, ela vai perder os 2. Será exonerada de ambos os cargos e obrigada a devolver o que recebeu indevidamente. Exatamente. E é isso mesmo. Alternativa C, alternativa C. D, será apenas admitida? Não, ela vai ser demitida. Demitida mesmo. Gente, eu já falei, né, sobre o 145, se você já tiver aposentado e tiver praticado um ato punido com demissão, você vai ter a sua aposentadoria cassada, e se você tiver, né, assumindo um cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, você vai perder, vai ser destituído do seu cargo, mesmo que você praticar infrações sujeitas à suspensão, ok? Não apenas demissão, mas a suspensão também. Então, se você for reincidente, né, em infrações punidas com advertência, ou se você violar, né, as infrações que não forem, se você praticar infrações que não são de demissão nem de advertência, você, se não for cargo efetivo, vai ser destituído da sua função comissionada. É isso que está dizendo aqui. Outra coisa importante, ó, a demissão ou a destituição de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento por infringência dos artigos 130, aí eu coloquei a lista aqui, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura. Ó, eu coloquei essa lista aqui. Ó, valer-se de cargo para logar proveito, atuar como procurador intermediário, citar comissão. Isso aqui, o servidor que está num cargo comissionado, ele vai passar 5 anos sem poder. O servidor público, aquele que está em cargo comissionado, ele vai passar 5 anos sem poder assumir qualquer outro cargo ou função pública a nível estadual, lógico. Municipal, federal vai poder, porque aqui é um estatuto estadual. Parágrafo único, não pode retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo. Nesses casos aqui, gente, que são casos bem graves, ó, crime contra a administração pública, improbidade, aplicação irregular de dinheiros públicos, dano grave ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, corrupção, isso aqui, se o servidor pratica isso e ele é demitido, ele nunca mais vai poder voltar para o serviço público estadual. Isso pode até ser contestado, né, judicialmente, porque seria uma sanção perpétua, mas é o que está previsto na lei. Perfeito? Como eu já falei, configura abandono de cargo, a ausência intencional do servidor
ao serviço por mais de 30 dias, gente. Logicamente, se você estiver doente, você não puder comparecer, vai colocar o atestado e isso não vai ensejar a sua demissão. Mas se você intencionalmente, sem justificar, sem nada, não aparecer por mais de 30 dias, então você vai ser demitido. Entende-se por inassiduidade. Atenção, isso aqui também pode cair. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias, durante o período de 12 meses. Então, se você, durante 12 meses, você vai faltando aqui e acolá, isso totaliza mais de 60 dias, então, isso já é causa de demissão. O ato de imposição da penalidade menciona sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Perfeito? Gente, algumas questões aqui para finalizarmos, certo? Antes, deixa eu só destacar aqui para vocês o artigo 153, que fala sobre prescrição da ação disciplinar. Por quê? Porque se você pratica uma infração dessa que a gente viu, isso vai ensejar a abertura de um processo administrativo disciplinar. Só que tem um prazo para que a administração pública abra esse processo administrativo disciplinar. E está aqui, ó. Ele tem que abrir em 5 anos para as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Se for essa, né, a demissão, que é a mais grave, é o prazo de 5 anos, da data em que o fato se tornou conhecido. 2 anos se a infração é punível com suspensão e 180 dias quando a infração é punível com advertência, ok? Então, esses são os prazos de prescrição. Eu não vou falar sobre o processo, tá? O processo administrativo, porque eu acho que não tem chance de cair mesmo na prova de vocês. Então, eu não vou encher a cabeça de vocês de mais conteúdo. Esse artigo 152 vai falar sobre quem vai aplicar essa penalidade. No caso de demissão, quem vai aplicar são as autoridades, né, que estão acima da entidade, que estão lá no topo da entidade, então, o governador do estado. No caso de vocês, aqui, vai ser a governadora, que é poder executivo, né? Se fosse no âmbito do poder judiciário, legislativo, aí a gente já teria o presidente da Assembleia, o Tribunal de Justiça. Mas vocês são poder executivo, então governadora. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior, né, secretários, os secretários, no caso, vão aplicar as penas de suspensão superior a 30 dias, o chefe da repartição, se a pena for de advertência ou suspensão até 30 dias, e a autoridade que houver nomeado, feita a nomeação daquelas pessoas que estão em cargos comissionados. Então, a autoridade que nomeou para o cargo comissionado, ela também vai ser responsável por aplicar a sanção. Vamos fazer algumas questões aqui para finalizar. Olha só, constitui motivo para demissão a reincidência em falta punida com advertência, falso. Nesse caso aqui, a pena é de suspensão, ok? Utilizar veículo da repartição em interesse particular sem gerar dano ao erário, não. Isso aqui não está na lista do 143. Falta injustificada por 10 dias, não. Abandono de cargo por mais de 30 dias, isso eu acho que tem chance de cair. O abandono de cargo por mais de 30 dias consecutivos, ou a inassiduidade habitual, ou seja, falta ao serviço por 60 dias ou mais, no prazo de 12 meses, isso gera demissão. Então, eu acho que isso tem muita chance de cair. Abandono de cargo por mais de 30 dias, de forma intencional, injustificada, gera demissão. Ok? O acúmulo lícito dos cargos, ele não vai gerar demissão, ainda mais se você tiver de boa fé. Agora, se você é séria jornalista de 60 horas, você vai ter que optar por um ou por outro. A gente tem uma ressalva na jurisprudência, mas não vou falar sobre isso. Ó, Carlos, servidor estadual, aplicou verbas públicas sem observar as finalidades legais. Também foi comprovado que ocultou a aquisição de imóveis que deveriam constar em sua declaração patrimonial. Considerando as hipóteses legais, Carlos poderá ser penalizado com. E aí?
Ele aplicou verbas públicas sem observar as finalidades legais e também ocultou a aquisição de imóveis. Sabe aquela declaração que o servidor tem que ficar fazendo periodicamente para a administração pública? Ele vai ter que inserir nessa declaração o que ele vai ganhando de patrimônio. Por quê? Porque ele pode estar, né, praticando algum crime contra a administração pública. Isso vai ser, de certa forma, revelado por esse acréscimo patrimonial desproporcional à sua renda. Então, gente, a não informar isso vai ensejar a demissão, sim, está lá na lista do 143. Por isso que a resposta certa é a C, demissão por aplicação irregular de dinheiros públicos e ocultação patrimonial. Dê uma olhadinha nessa lista do 143, muito importante. Bem, de acordo com o Estatuto, constitui fundamento para a aplicação da penalidade de demissão, ausência por 5 dias falso, tem que ser mais de 30 dias, né? Resistência injustificada à inspeção médica, não, isso aqui seja suspensão. Prática de incontinência escandalosa em local da repartição. Verdadeiro, né? Participação como cotista em sociedade, sem, falso, isso é permitido, e em sociedade civil sem fins lucrativos, mas mesmo com fins lucrativos, se você apenas é cotista, é possível, e recusar prestar informações não protegidas por sigilo, falso também, né? Não gera demissão isso aqui. Até porque você tem que prestar informação, se a informação não é sigilosa, você deve prestar, ok? Em observância ao princípio da publicidade. A alternativa certa é a C. Gente, a alternativa dessa, a resposta dessa alternativa é a A, tá certo? E, para finalizar, nós temos uma questão de prescrição. De acordo com o artigo 153, a prescrição da ação disciplinar será de... Gente, como eu falei, a prescrição é o prazo máximo que a administração pública tem para punir o servidor público. Então, veja, se a infração é mais grave, o prazo é maior. De forma que a alternativa certa é a C também. 180 dias para advertência, 2 anos para suspensão e 5 anos para demissão. Acho que prescrição não tem muita chance de cair, porque não é uma prova de direito, eu não vejo o sentido deles cobrarem, mas está lá na lei, então vocês vão ter que saber. Isso aqui eu pulei por causa do tempo, gente, mas eu vou falar rapidamente, ó, verdadeiro ou falso. Responsabilidade administrativa do servidor pode ser afastada quando a sentença penal o absolver por inexistência de fato negativa, verdadeiro, a gente falou. A pena de advertência aplicada verbalmente falso é por escrito. A suspensão por resistência injustificada à ordem de serviço não pode ultrapassar 15 dias, verdadeiro. A responsabilidade civil abrange atos dolosos e culposos que causem dano ao erário, também responsabilidade civil, né? Isso aqui nem é improbidade, tá? É outra coisa. E a penalidade de demissão é compatível com a prática de corrupção ou improbidade. Verdadeiro também. Se você praticou, né, o crime de corrupção ou um ato de improbidade, você será demitido. A alternativa certa é a A. Gente, passei aqui rapidinho para dar essa última aula para vocês, para desejar uma ótima prova, né? Essa parte de processo administrativo, não precisa se preocupar, eu acho muito difícil cobrarem de vocês, né? Então, foquem naquilo que a gente viu até agora, nessa parte de acumulação, nessa parte de infração administrativa, tá certo? E vocês vão se sair super bem, ok? Espero vê-los como servidores públicos em breve. Desejo todo o sucesso do mundo e fico à disposição de vocês para o que precisarem, ok? Podem falar com a coordenação do curso, né? Podem falar comigo, né? Através de e-mail, de rede social. Eu estou aqui disponível para atender vocês, tá certo? Um beijo, pessoal. Sucesso. Até mais.